mandou chamar. Eu vim de lá. Meu pai Ogum mandou chamar. Eu vim de lá. Ele me ensinou coisas sobre o amor, e que na paz só se chega com a guerra, e que toda a bonança do trono do rei Xangô só vai conhecer quem for justo na terra. Os africanos foram retirados da África para ser escravizados pela colônia portuguesa. Deixar o continente africano e atravessar o Atlântico era um momento de muita dor e incerteza para os africanos, e alguns deles nem sequer conseguiam chegar ao Brasil, pois morriam durante a viagem por falta de vitaminas e situações precárias de higiene, e também pela forte tristeza em terem sido retirados à força da sua terra natal, da sua vivência cultural, social, política e religiosa. Existia todo um planejamento por parte do homem branco a ser seguido durante a viagem, buscando assim apagar qualquer resquício de história e cultura desse povo. Foi na religião que os africanos encontraram força para resistir à crueldade do sistema escravagista. O povo preto teve que elaborar uma série de mecanismos de sobrevivência. As religiões foi um dos que mais colaboraram para manter vivas as tradições de origem africana. Foi na junção de diversos povos africanos, como o povo Fon e os povos Iorubás, que surgem as religiões afro-brasileiras, que podemos citar como os Candomblé e a Umbanda, que recebem nomes diferentes em cada região do país. Na verdade, o que a gente chama basicamente de Candomblé e Umbanda no Brasil, ele representa uma porção de outras coisas que são muito diferentes entre si. Então, por exemplo, o Candomblé, que é o que a gente mais conhece no Brasil como uma prática africana, a gente conhece, na verdade, um pedacinho dessa prática, né, de um território muito específico, que é o Candomblé vindo de uma nação específica, que é a nação Iorubá, e que é a nação que mais vai impactar o Brasil nessa prática, nesse diálogo religioso. Existem outras várias nações africanas onde esse candomblé se desenvolve muitas vezes com o nome de candomblé, como por exemplo o candomblé Angola, mas também ele pode se desenvolver com outros tipos de conceitos dentro dessas religiosidades. Então a gente tem outras coisas interessantes da gente pensar quando a gente pensa em candomblé no Brasil, como por exemplo, as semelhanças entre as práticas, né? Depende da região do Brasil que você está. Então, por exemplo, em Pernambuco é muito comum a gente falar sobre Xangô, né? A ritualística, que é o candomblé, por exemplo, é chamada de Xangô. Se a gente vai para outras regiões, como por exemplo o Maranhão, o que a gente chama de candomblé se transforma em tambor de mina. No Rio Grande do Sul, isso também tem outro nome, é o batuque. Então, dentro do próprio Brasil, há diferentes maneiras de viver o candomblé ou de viver as religiões de matriz africana. Isso porque essas religiões são religiões vivas, então dependendo do território que elas estão, elas vão mudar a sua ritualística, elas vão mudar as suas práticas, e também entender que o candomblé ele é uma religiosidade que vem de uma história mais oral, ou seja, da falada, né? Isso significa então que dependendo de onde você está, você também vai ter uma interpretação mais, né, contextualizada ali com a sua história. Então a história do Pernambuco é diferente da história de São Paulo, que é diferente da história do Maranhão, que é diferente de várias outras histórias do Brasil. Outra coisa que é importante a gente pensar, e inclusive é uma semelhança, né, com várias outras práticas de matriz africana, é a importância da hierarquia. Então, dentro dos terreiros, a hierarquia é muito fundamental. Existe uma organização, né, desse terreiro, dessa comunidade que é viva, dessa comunidade que não é uma comunidade só religiosa, geralmente é uma comunidade cultural também, é uma comunidade de vários outros âmbitos. A hierarquia geralmente está associada ao tempo que você tem no terreiro. Então, quanto mais tempo você tem vivendo essa religiosidade, mais importante você é dentro daquele terreiro e mais respeitado pela sua sabedoria você é também nesse ambiente. Na Nigéria e em Benin, que são esses lugares, esses espaços da nação Iorubá hoje, a gente tem cerca de mais de 400 divindades, né? Então é um número bastante gigantesco. Tudo isso porque essas divindades geralmente são associadas a elementos naturais, a elementos da natureza.
né? E aí vai depender de região para região o que esses elementos são associados a esses orixás. Quando a gente pensa no Brasil, a gente também tem um acréscimo, porque os orixás continuam sendo seres da natureza, mas eles também são humanos, né? Então a gente junta o caráter natural como também o caráter humano. Então eles se transformam em uma coisa muito diferente nesse aspecto. Então, se, por exemplo, na Nigéria há um rio e o nome do rio é Iemanjá, como se Iemanjá fosse o próprio rio. Mas se a gente pensa no Brasil, Iemanjá está associado mais às águas do mar, que são águas salgadas, mas Iemanjá também é uma mulher, né? Ela também assume essa ideia de ser uma performer feminina. Essa relação entre os praticantes das religiões de matriz africana com os meios naturais, com a natureza, é muito importante para as ritualísticas desses praticantes, seja nas suas oferendas, seja na própria valorização desses elementos, seja pela ligação que você tem, por exemplo, dependendo de quem é o seu pai, a sua mãe, né? Então, a natureza, ela tem um outro caráter, um outro protagonismo dentro dessas religiões, porque é dali que vai vir essa força que a gente chama de axé, né? Do orixá perante a gente, que somos os filhos desses seres. A Umbanda, ela é um sincretismo das religiões de matriz africana e suas mitologias, né, os deuses que a gente chama de orixás, com os deuses, né, que são os santos da Igreja Católica, né, do catolicismo. Então seria essa junção das religiões de matriz africana com o catolicismo. Quando a gente coloca no Google, né, quando que começa a Umbanda, a gente tem um mito de fundação da Umbanda. E quando a gente pensa esse mito de fundação, não é possível ter certeza se realmente aconteceu esse momento ou se foi uma história ali criada e mais aceita pela sociedade. Mas o que a gente tem é a Umbanda sendo criada nesse mito de fundação dentro do espiritismo kardecista, que é uma forma, né, uma religião que também ela é ocidental, digamos assim, eurocêntrica, né? E a gente vai ter a Umbanda meio que nascendo nesse meio do espiritismo. A gente tem o Zélio de Moraes, que era um jovem na época, um médium, e ele vai para uma sessão espírita, e ali na sessão espírita ele recebe o espírito do caboclo das 7 encruzilhadas. E quando ele recebe o espírito desse caboclo, os médiums que estavam ali ao redor, eles pedem para o caboclo das 7 encruzilhadas ir embora, porque entendem que é um espírito não tão evoluído quanto outros espíritos que eram incorporados, né, que baixavam ali naquelas sessões espíritas, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro em 1908. E aí o caboclo se recusa a ir embora, disse que não, né? E aí os outros médios não vai embora, né? Tenta fazer de tudo ali pro Zélio, né? Desincorporar. E aí o caboclo anuncia que no dia seguinte ele e o seu médium, né, o Zélio, iniciariam a fundação de uma nova religião. E aí seria a Umbanda. Bem, essa visão da fundação da Umbanda é a fundação da Umbanda branca, né? Porque ela não tem a sua origem, digamos assim, a partir de uma ancestralidade negra. É como se ela se fundasse a partir da incorporação de um caboclo, que seriam os indígenas, né, para nós, só que dentro de um culto totalmente embranquecido, né? Esse mito de fundação, ele é do Rio de Janeiro. Mas será que nas regiões, né, Nordeste, Norte, será que é assim também, dessa forma? Não existe um mito de fundação, não existe um momento ali que se inicia uma Umbanda dentro dessas regiões, né, que a gente pode refletir.
Só que o que a gente pode pensar é de uma forma um pouco mais orgânica, de uma forma um pouco mais real ali, né? As pessoas ali com a terra, as pessoas ali com as suas crenças, para ir formando essa religião sincrética que seria Umbanda, né? A gente tem registros do sincretismo aí desde o século XVII, XVIII, XIX, quando os negros escravizados eles não podiam professar a sua fé nos orixás e acabavam recorrendo aos santos católicos para poder juntar ali os nomes, né, e tudo mais. Então a gente vai tendo, conforme vai passando os séculos, uma vertente da Umbanda que ela vai se formando aos poucos, de uma forma que ela se inicia de uma forma assim, para ir construindo uma narrativa diferenciada tal, até o momento em que essa narrativa, ela de fato se consolida, né, numa outra religião. Então é importante que a gente compreenda esses vários aspectos diferentes quando a gente pensa uma narrativa de construção da Umbanda, para a gente poder fazer uma problematização sobre Umbanda para quê e Umbanda para quem, né? Porque dentro dessa narrativa do mito de fundação lá do Rio de Janeiro, do Zélio de Moraes e tal, a Umbanda ela nasce como uma religião branca, que inclusive ela ajuda muito na época e no início do século XX com o mito da democracia racial. Ela inclusive acaba sendo uma religião que vai ajudar a consolidação, né, desses termos, porque você tem ali os indígenas, né, que são os caboclos, os pretos velhos, que são os negros escravizados, e você vai ter os herês, né, ou outras entidades ali que vão trazer a figura branca. A Umbanda, apesar de criminalizada muitas vezes, ela em alguns momentos ela acabou sendo utilizada para dominação branca mesmo. A Umbanda entende que são todos médiums, né? Todos nós, seres humanos, a gente tem mediunidades que se manifestam de diferentes formas. E algumas pessoas têm a mediunidade de incorporação, que é quando um espírito já desencarnado pode se acoplar ao nosso espírito. Isso acontece por meio de um adensamento do espírito, né? A gente tem alguns chakras no corpo, e um deles é o chakra humeral, que fica nas costas, e o espírito vai se acoplando por meio dessa abertura energética. Na Umbanda a gente vai ter as entidades doutrinadas dentro da Umbanda. Então a gente não vai receber qualquer tipo de espírito, qualquer tipo de entidade, né? São as entidades que vêm em determinados grupos de almas, né? Que são que a gente vai chamar de caboclos, que são indígenas, né? Indígenas que viveram principalmente no período colonial brasileiro. Os pretos velhos, que são negros que foram escravizados durante o regime escravocrata brasileiro. Não necessariamente são espíritos de pessoas que desencarnaram idosas, velhas, muitas vezes são jovens, mas eles sempre vêm curvados por conta da questão das chibatas mesmo, né, e dos maus tratos que os escravizados acabavam sofrendo. Então eles vêm com esse arquétipo, né, do velho. A gente tem as crianças, que são os herês, que são espíritos de crianças brancas, negras, indígenas, né, elas vêm nas mais variadas falanges. Nós temos os malandros, que são aqueles, né, principalmente pessoas com baixa renda, crianças, né, com baixa renda, que acabaram tendo que se fazer ali da malícia e tal para poder sobreviver, acabaram crescendo e conseguindo, né, entender a vida a partir de um ponto de vista um pouco mais malicioso, digamos assim, que eles vêm também para ajudar a gente nisso. As pombagiras, que vêm ajudar as mulheres, né, a recuperar o seu valor próprio, a pensar, né, por si mesmas, na própria independência, no próprio poder pessoal e tudo mais. Também acabam, né, auxiliando mulheres que estão em situação de rua, situação de violência, situação, enfim. Nós vamos ter os Exus também, que vão vir, né, nessa mesma linha das pombagiras, que a gente chama de linha de esquerda, e que vão ter aí esse papel de proteção. Então a gente tem, né, variadas formas, tem os marinheiros também, enfim, tem muitas.
Então são essas as entidades da Umbanda. A gente entende que eles vêm de Aruanda, né? É como se fosse um lugar, um tipo de céu da Umbanda, né? Que se chama Aruanda. As entidades vêm e incorporam nos médiuns de incorporação dentro do espaço do terreiro. E é importante que a gente entenda o terreiro enquanto um espaço de proteção. Então é possível, né? Tá andando na rua, né? Tá no espaço qualquer e incorporar. É possível, mas não é interessante que isso aconteça. Então, caso a pessoa esteja sentindo desequilíbrios energéticos, sentindo que está tendo influência espiritual fora de um terreiro, é importante que ela se encaminhe para um terreiro para cuidar dessa parte espiritual. Então, para incorporar, é importante que a gente tenha uma visão de se cuidar, né? A gente tem que ter uma série de cuidados ali espirituais, no sentido de banho, né? Para limpar o nosso campo áurico energético, para proteger nosso campo energético. A gente necessita cuidar ali das nossas entidades, então dependendo do dia da semana vai ser o dia de determinada entidade, então é importante fazer as firmezas. O que são as firmezas? É colocar a vela e os elementos de cada entidade ali, né? Presente, pode ser um café, um charuto, enfim, né? A gente vai ter para cada entidade aí um elemento diferente. E essa questão, né, ser médium, né, você é obrigado a trabalhar na Umbanda? De forma alguma. Então, é compreender que é uma escolha, né? E se a pessoa acaba tendo uma determinada abertura, mas isso está atrapalhando a sua vida, é necessário que ela vá até uma casa para cuidar disso, para poder fechar novamente, né? E ela cuidando ali das suas entidades, etc, para que elas trabalhem apenas no nível astral e não no nível físico. Ser um médium de incorporação é também uma escolha. Racismo religioso se define como práticas discriminatórias contra as religiões de matriz africana, em sua maioria religiões de matriz africana. Acredito por conta da origem dessas religiões e por quem, em sua maioria, pratica, que são pessoas pretas, que trouxeram essa religião quando foram escravizados aqui. Então acredito que seja um dos maiores motivos para que o racismo aconteça, tanto pelos filhos da casa, pelos filhos da religião, tanto pelos nossos símbolos, tanto pelo nosso local também. O racismo religioso encaixa nessa ideia, mas encaixa principalmente porque a nossa religião veio de um povo que foi inferiorizado, que foi os escravizados, né? Os africanos, os indígenas. Os portugueses sempre propagaram que a religião deles é certa e a dos escravizados era errada. Se tornou essa estrutura do Brasil totalmente racista. A religião de matriz africana, que eu conto com Umbanda, Candomblé e diversas outras, são totalmente pretas. Os orixás todos são pretos, as entidades todas são pretas. A história deles veio de uma história sofrida por causa dos brancos. O preconceito acontece quando as pessoas não sabem sobre esse assunto, têm preguiça de pesquisar, porque tem informações ao nosso redor muito facilmente, mas a pessoa não quer pesquisar aquilo e fica naquele preconceito na cabeça dela e propaga o preconceito contra as pessoas. Eu não posso demonstrar a minha religião como os cristãos, eles exalam a religião deles. Se eu querer expor a minha religião em público, se eu quiser fazer um trabalho com o meu terreiro, a gente pode ser morto por causa disso. A religião cristã, ela não é atacada assim. Eles demonstram abertamente a fé deles, que eu queria muito, muito expressar a minha.
eu me conheci, eu conheci a história dos meus ancestrais, que eu percebi. Eu frequentar uma religião que atacou meus ancestrais é como se eu não tivesse agradecida dentro de mim. E foi aí que eu conheci a Umbanda. E hoje eu sou mais feliz. A Umbanda é uma casa, minha casa e a minha família. Você mesma que faz a gira, trazendo sua própria energia. Mamãe, o chão vai me lavar, vai sim, eu vim de lá. Mamãe, o chão vai me lavar, vai sim, eu vim de lá.